Será que você tem medo de perder tudo na sua vida? Será que você tem medo de ser um sem-teto? Será que você tem medo exatamente de não conseguir alcançar o seu sucesso financeiro? Então fica ao final desse vídeo que eu quero compartilhar o que eu acabei de fazer ao investigar o sistema de crença de um cliente meu aqui. Eu me chamo Alisson Maia, sou treinador mental e adoro manifestar os seus desejos a partir de toda uma reprogramação de crenças que você carregue sobre amor próprio, dinheiro, medos que bloqueiam a prosperidade, trabalho duro e suor. Então fica até comigo que você vai entender esse caso fantástico. Mais um dessa série de estudos de caso de limitadores mentais que impedem você de alcançar o resultado desejado. Então, se você é novo aqui, chegou nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos fazer o seguinte, se você tiver qualquer tipo de dúvida, manda uma pergunta aqui abaixo para que eu possa te ajudar a esclarecer, para que eu possa entrar na ressonância com essa pergunta e trazer um melhor entendimento para você. Deixa o comentário aqui abaixo. Então, simbora. Vamos lá. O que aconteceu? É mais um trader, né? Mais um grafista que chegou até mim. Assim, uma pessoa que veio de uma classe bem humilde, bem humilde. Infelizmente, os pais dele não fazem mais do que, sei lá, 5 mil reais mês, cada, provavelmente. E aí ele chegou até mim para que eu pudesse auxiliá-lo a ter uma reprogramação mental. Eu falei, então bora lá, né? Bora fazer acontecer, porque ele estava com muito receio de não conseguir fazer dar certo até dar certo. Então o que rolou? Vamos lá. Caso, limitadores, ambiência, e teve um grande mega problema. O seu avô, por arrogância, prepotência, por autossuficiência, perdeu tudo. Perdeu tudo. E ele, na fase de adolescência, de criança para adolescência, ouviu o pai e os tios falarem do avô sobre o que era, sobre como agiu, por que perdeu tudo, as consequências que ia ter para toda a família. E aí eu estava fazendo uma programação, na verdade, uma desprogramação sobre consequências da riqueza. Sobre o que é uma pessoa rica é para ele. Eu estava instalando e verificando o que precisava deletar através da cinesiologia, que é você pega todas as memórias celulares e o seu corpo é quem vai responder se é a favor da vida ou se é contra a vida. Se você tem aquela crença instalada ou se você não tem aquela crença instalada. E aí eu vou ajustando conforme seja, ou para deletar ou para instalar. Então vamos lá. E aí estou lá fazendo. Ah, pessoas ricas são gananciosas? Sim. Aí vai. Você é ganancioso? Não. Aí eu fui fazendo. Ah, pessoas ricas são egoístas? Pessoas ricas são snobs? Pessoas ricas são prepotentes? Aí eu foi dando sim, dando não e tal, fui verificando. Até que chegou lá, no que eu fui falar de uma crença, por exemplo, pessoas ricas são julgadas? E aí deu que sim e não entrava de jeito nenhum. Falei, porra. E aí, além disso, não entrava. Aí eu fui percebendo que o ego dele, o ego, que é a nossa individualização, ou seja, é a nossa parte que é formada pelo corpo, pela mente, pelo ambiente, pelo autoconceito, por todos os valores, por todas as crenças. Então, assim, o ego é tudo aquilo que você já viveu nessa existência aí e até então tá te protegendo. O ego tem muito papel ou de te proteger, para evitar que você se lance no desconhecido, naquilo que a sua alma tem sede, o teu espírito tem sede de avançar, de ir para frente. O teu espírito conhece, mas o teu ego, ele te limita. E aí eu fui percebendo que o ego dele estava sendo o maior inimigo dele. E ao perceber que o ego era o inimigo, eu fui identificando. Fui escavando a crença. Por quê? Às vezes não é tão simples eu deletar e instalar. Porque você pode, por exemplo, fazer Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma ferramenta criada pelo Dr. Riley que serve para limpar, deletar as memórias. As memórias são todos os programas que foram instalados na gente, que está no inconsciente coletivo. Então, assim, só que você não identifica, vai só limpando. Então, assim,
E o Dr. Hugh Lee é claro. A limpeza é ad eterno, porque cada dia somos todos um e todo mundo pensa de um jeito, né? E geralmente o pensamento principal, a crença, o paradigma coletivo é de totalmente escasso, totalmente limitante. Não entende que nós, como seres humanos, somos muito mais, temos muito mais potencial do que acreditamos que temos, propriamente dito. E aí eu fui percebendo isso. Até que eu falei, e eu suava, hein? Eu suei assim, 1 hora de sessão, fazendo sessão, pá, pá. Falei, cara, você tá me demandando uma energia assim, e eu abrindo muita boca, porque assim, na verdade, me demandando de mim é para eu poder direcionar a energia do criador, para o criador poder fazer toda a programação. Eu falei, caralho. Aí ele tá assim, né? Eu vou ser um daqueles que vai pro YouTube. Eu falei, vai ser mesmo, e eu vou fazer logo depois que a gente acabar a sessão. E aí já estava dando a hora final, ela falou, mas já está acabando a sessão. Eu falei, sim, seguinte, até o último homem, até o último resquício, eu vou cavar o máximo até limpar toda a raiz, toda a sujeira, porque a figueira que não dá mais fruta, ela deve ser arrancada na raiz. Então, às vezes, você faz vários cursos e não consegue enxergar porque você tem que acessar ali aquela memória, você tem que escavar para ver de onde veio. E ao escavar, ao ver o ego, o que acontece? Eu fiz uma pergunta que foi muito importante. E aí, como eu vi? Primeiro, eu identifiquei qual era o trauma dele. Primeira coisa que veio lá, qual era o trauma? O medo de perder tudo. E aí eu fui lá fazendo um diagnóstico, a limpeza, o protocolo de limpeza de trauma. Por exemplo, tem gente, já atendi recentemente um cliente que tinha medo de escuro. Aí eu fui lá, tirei o medo de escuro. Foi rapidinho, o medo de escuro foi rápido. Depois ele tirou o trauma de exposição. Aí eu tirei desse outro cliente. Aí eu fui lá cavando, o trauma de exposição, papapá, por que foi, por que ele não falava, por que ele não se pronunciava, porque todo mundo falava para ele que era um coitadinho, ele era muito franzino, né? Nasceu de 7 meses e tal. Então, assim, aí eu tive que ir lá deletando. Aí desse cliente eu peguei, vamos lá. Então lá, eu preciso desse trauma? Esse trauma é a única maneira de manter seguro? Eu posso me curar desse trauma? Eu tenho que aprender as lições com esse trauma? Se eu segurar esse trauma, ele vai se repetir? Se eu curar esse trauma, algo de ruim vai me acontecer? E fui fazendo a investigação, fazendo perguntas, deletando, instalando crença e tal, até que eu falei, cara, tem alguma coisa que tá pegando aí nesse trauma. Vamos achar o que é a raiz do trauma, o que é a origem desse trauma? E foi justamente aquilo que eu falei lá atrás, onde que, por exemplo, o avô dele era um empresário, né? Na época chamava comerciante, direito comercial, ainda era da época do direito comercial. Era um comerciante local, um construtor, e dentro a prepotência, a arrogância que o avô tinha de achar que era autossuficiente, que não precisava de ninguém, veio a quebrar, veio a perder tudo. Só que ao mesmo tempo que o avô perdeu tudo, ele ainda assim não acabou a vida dele, certo? Ainda assim, como a própria narrativa do cliente. Olha, mesmo meu avô tendo perdido tudo, ele ainda teve uma vida confortável. Então, eu já achei um gatilho ali. Ou seja, se eu perder tudo, ainda assim eu vou ter uma vida confortável. Já era uma crença ali. Ou seja, uma crença positiva. No fim do túnel eu achei algo de bom. Porque mesmo o avô perdendo tudo, ele ainda teve uma vida boa. Não passou necessidade. Claro que teve que se desdobrar ainda mais. Mas passar necessidade não. E aí tá, beleza. Aí eu fui investigando o que estava pegando. Aquele adolescente, você sabe que nós, né? Quando passamos na fase de adolescência, a gente acha que sabe tudo. A gente acha que não precisa de ninguém. A gente acha um monte de coisas. Nosso, né? A gente acha que, tipo, pode se aventurar, pode fazer isso, a gente acha. Eu tenho certeza que talvez você foi um adolescente que achou que você era o sabichão. Porque o adolescente ele quer viver experiência. Tudo aquilo que os nossos pais falam, eles estão errados, nós que estamos certos. Sendo que eles já viveram experiências, né? Mas enfim, é a questão da consciência e maturidade. E naquela época, ele achava que o vô dele, ele ficou julgando o vô dele. Ele julgava demais. Ele julgava. Então, assim, eu identifiquei que era o julgamento, mas aí eu fui e fiz uma pergunta.
O que que é? Nossa, eu julgava meu avô até. E aí eu fiz uma ressignificação, eu libertei aquela energia de julgamento, fiz todo um entendimento, gerei uma consciência, uma aceitação de que aquela experiência que o avô dele passou era a lição que o avô dele escolheu e que ele honrava, respeitava, entendia e que a partir de hoje ele deixava o vô dele livre, ele soltava, ele perdoava. Porque quando você libera o perdão, quando você assolta aquela situação, entendendo que aquilo que o outro fez é a parte da experiência dela, e também ali eu fiz um decreto para que, a partir do avô dele, ninguém mais precisasse passar por aquilo. Porque eu não sei se você sabe, coisas que acontecem em gerações anteriores à sua pode estar sim afetando o seu campo hoje. Pode estar sim nas suas memórias, porque isso é até bíblico. Eu acho que passa até a quarta geração. Até a quarta geração, se eu não estou enganado, na Bíblia. Por isso que todas as vezes quando tem cura e libertação, acho que eles vão até a quarta geração. Eu gosto de ir até a sétima geração. E aí vai limpando, limpando, limpando tudo. Tanto sétima ascendente como sétima descendente, tá? Descendente é o que vem a partir de você, ascendente é o dos seus pais, os avós, bisavós, tetravós e 50 avós aí pra cima aí. Beleza? Então assim, eu fui lá, fiz essa reprogramação, e aí ao final eu cheguei e fiz assim, vamos ver se agora foi, né? Aí fazendo, eu posso curar, eu tenho consciência de curar e liberar esse trauma agora, ok. Eu tenho segurança de curar e liberar esse trauma agora, foi dando ok. Eu estou seguro de liberar esse trauma agora. Eu sei quem eu sou sem esse trauma. Eu tenho toda a compreensão do que aconteceu com esse trauma. E assim, aí hora eu instalava, hora eu deletava. Então assim, foi algo muito energizante que eu falei assim, eu vou fazer acontecer. E aí nisso, ao estar nessa escavação, veio mais um medo, que era um medo que quando ele tinha 10 anos de idade, assim, estava lá mexendo com o computador, quando veio uma tela mental, tipo, dizer que era, esqueci o nome do trem que ele falou, apareceu na tela, e ao mesmo tempo, tipo, era um bicho de terror, apareceu ali. Aí no que apareceu aquele bicho de terror, a luz acabou e, desculpa a expressão, ele ficou borrando de medo, segundo ele disse. Aí eu voltei naquela cena e aí assim, aquilo ali estava fervendo no peito dele. Ao ferver no peito dele, eu abri. Eu soltei aquela energia. E eu pus ele mais para ativar, porque ele estava com medo de avançar. Porque o trader, geralmente assim, e ele estava muito focado ao verificar essa questão de pessoas ricas, ele estava pegando a parte negativa das pessoas ricas, tipo, pessoas ricas são gananciosas, pessoas ricas são desonestas, pessoas ricas... Então assim, ele estava olhando o lado da riqueza que vai ter negativo, da polaridade negativa. Nós aqui na Terra, infelizmente, tem a lei da polaridade que rege essa Terra aqui, né? Então assim, ele estava nesse foco, aí eu inverti o foco. Porque existem pessoas ricas honestas, existem pessoas ricas generosas, existem pessoas ricas que são contributivas, que são cooperativas. E aí ela até falou assim, Alisson, você acha que eu, como operador, eu tenho que zerar minhas emoções? Eu falei, não, cara, você tem que ter emoção do todo. Você tem que entrar em fluxo com o gráfico. Não adianta você não sentir medo. Não, a gente abaixa isso, ou melhor, a gente deleta essas emoções, libera essas emoções, te coloca na emoção de centramento, essa emoção de centramento ali, que vai de coragem, de aceitação, de amor incondicional e alegria. Eu falei, nós vamos colocar nessa aqui. E vamos manter o alvo sempre. Chegou, atingiu aquele alvo, beleza. Faz a leitura gráfica, confie em você, sinta a sua intuição. Aí, outra coisa que eu coloquei também, como o ego dele estava sendo um limitador, eu coloquei o ego dele a favor da centelha divina. Ou seja, a centelha divina era quem ia coordenar. Coloquei o subconsciente para atender prontamente as necessidades. Eu tenho até uma sessão que eu vou fazer posteriormente com ele, não cheguei a fazer ainda, mas é colocar todas as crenças do comando Saint-Germain. Eu sou Deus em ação, para poder ativar em todas as realidades, em todos os versos e multiversos, todo aquele comando de eu sou Deus em ação e aí fazer.
Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Então, assim, é muito legal a gente fazer esses cursos que vai reprogramando, que vai trazendo toda uma consciência, vivendo novas experiências para você ir quebrando assim a crença. E aí, na hora que você vai fazendo essas quebras por viver experiências através da ação, do agir, de fazer acontecer, eu fiz tipo assim, cara, rugiu o macho alfa que precisava rugir. Porque ele tinha a impressão, porque na verdade ele tá com 22 anos, né? E assim, uma pessoa de 22 anos ainda tá meio... Falei, cara, tá na hora. Eu falei assim, ô, você já brigou na escola? Já tomou umas porradas, um soco no nariz, já cuspiu sangue, desculpa aí, mas assim, é só para pôr ele em ativa. Aí eu também dei uma ancoragem para dar ele uma ativada, pôr ele mais proativo, mais em ação, porque, cara, você precisa ter coragem para fazer, enfrentar os desafios do dia a dia. Então, assim, foi muito legal a sessão, eu tô suando, eu saí suando, mas eu saí feliz e contente, porque, assim, eu acredito que a partir do momento que eu pego a pessoa, eu vou até o fundo. Independente, trazou tudo na minha agenda, mas eu fiz acontecer e ele está muito satisfeito. Então, assim, eu não sei se é o seu caso, se você tem, assim, trauma de perder, que eu já fiz muitas questões de reprogramação de pessoas que passaram por falência familiar. Essa aí é pesadíssimo. Essa é muito pesado porque vem, tipo, tem muita obsessão naquele momento. Então, assim, eu não sei se é o seu caso, se já tem histórico de quebra de empresa, briga por herança, isso é, nossa senhora, isso aí tem que ser ajustado, encaminhado, tem que ser ressignificado para que tudo coopera para o seu bem, para o seu crescimento. E às vezes você quer conseguir resultado, mas não olha a fundo. Assim, muita gente aqui que me segue nesse canal faz cursos, participa de coisas iniciáticas e tal, tem conhecimento, mas não tem vivência, não olha para dentro de si. Igual uma pessoa me mandou mensagem e fala, eu faço o curso lá com a doutora Mabel, da Escola Noeses, eu acho que chama, mas ela falou, ela mesma recomendou, olha, procura uma pessoa para te dar acompanhamento, para olhar mais a fundo, porque igual a pessoa me mandou, ela está com 35 anos e ainda mora com os pais, e eu já captei que ela é a princesinha dos pais. Então, assim, os pais não deixam, tanto é que ela tentou, abre aspas, tentou, houve uma tentativa, quem tenta não consegue nada, mas ela saiu da casa dos pais em menos de 6 meses, ela voltou. O namoro que ela tinha, a união que ela estava construindo, voltou tudo à cena. Por quê? Ainda existia, ela não teve uma libertação, ela está com um gancho psicoemocional com os pais, e isso impede de fazer, porque nas ordens do amor tem que respeitar a hierarquia, entende a hierarquia, mas também tem que ter o respeito entre as partes. Eu honro e respeito aqueles que vieram primeiro, como fiz com esses clientes, quase todos eu faço isso, eu coloco eles em alinhamento, com um pouco de base ali das ordens familiares de constelação, não fiz nenhuma formação em constelação, mas estudei o livro de constelação para poder ter entendimento, tá? Eu uso muito de autodidática para poder fazer acontecer as coisas. Então, assim, não sei qual que é o teu caso, mas fica aí a dica, tá? Esse vídeo eu espero que te ajude a você enxergar uma sombra que está impedindo você de acontecer. Me conta aqui abaixo, o que você achou desse relato? Fez sentido para você? Você consegue perceber em você algo similar a esses casos? Tá gostando desse nível de série onde que eu trago casos práticos, reais, vivências que pode estar libertando até mesmo uma sombra sua? Porque a partir de uma libertação desse, faz um efeito cascata. Outras vidas são transformadas, porque todos somos um, afinal de contas. Beleza? Valeu, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.